Louvado seja o Senhor, irmãos e irmãs. Quero convidar você para o Evangelho de João, no capítulo 11. Não vejo nenhum visitante de primeira vez, mas que o Senhor nos alegra ver a Marlene, o Cícero, que estão nos auxiliando lá com o Ronaldo, lá no Ariston. Hoje pela manhã eu estive em Itapevi. A fidelidade do Senhor está sendo manifesta no nosso meio, apesar de nós, apesar dos nossos corações, mentes. Deus, com a sua imensa fidelidade, tem visitado o seu povo. Que a palavra do Senhor encontre lugar no nosso coração, como foi orado. Evangelho de João, vejo a Marta e o Nelson ali também. Deus abençoe. Evangelho de João, no capítulo 11, eu vou ler do 35. O contexto é a morte, a enfermidade de Lázaro, Jesus visitando seus amigos. E eu estou diante de uma porção, a gente já vai ler, eu vou ler do 35 até o 46. Mas você conhece. Mas eu estou diante de uma porção, irmãos e irmãs, muito impactante para a minha vida. Duas porções que marcam a minha infância e a minha adolescência. Na casa da minha mãe, tinha um quadrinho, já falei disso, um quadrinho que lembrava um papiro, feito no gesso. Alguém teve disso na sua casa? Feito no gesso, que a gente colocava um versículo bíblico. E na casa da mamãe tinha lá: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E na casa da vovó estava esse versículo: eu sou a ressurreição e a vida. Versículo 24. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Era isso que estava no quadrinho na casa da vovó. E essa palavra é tão profunda, irmãos e irmãs. É tão forte que depois de um tempo eu aprendi as pequenas palavras, as primeiras leituras, como a minha filha tem feito. A Sara tem feito aquela leitura graciosa, que é juntar as palavras vi, nede. E as minhas primeiras leituras foram assim. Isso é tão forte, tão forte. E eu não quero te sensibilizar, mas me expor um pouquinho. E esse texto chamou a minha atenção no dia que o papai estava sendo velado na IPI do Jardim Veloso. O seu corpo estava lá, na rota final, que é a proposta da leitura nessa noite. E alguém fez uma homenagem para o senhor Epitácio e colocou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. No dia que o papai morreu, eu fiz uma oração muito constrangedora, porque o meu pai estava no hospital, e eu pedi para Deus mandar o papai para casa. E eu escrevi sobre isso. O papai veio para casa, mas o papai veio num caixão. E ao olhar para aquilo, eu fiquei com traumas do Senhor Jesus. Porque eu disse: como eu posso servir um Deus que não entende alguém que não sabe orar? E eu prometo que eu não quero te sensibilizar, apesar das minhas dores, apesar das minhas coisas de alma. E aí, diante disso, irmão, irmã, eu vou para o texto que eu quero ler nessa noite, da rota final. Estamos falando sobre sermos cidadãos dos céus. E diante desse lugar, diante dessa palavra poderosa, Jesus, capítulo 11 do Evangelho de João, você pode ler eternamente na sua casa, todos os dias. E Deus vai falar com você. Você pode ler continuamente. Se você conseguir decorar esse texto, você vai ver o tamanho da profundidade do que Jesus revelou para o seu amigo João. E aí estamos diante de um texto em que, antes de ir para o texto, eu queria que você entendesse que o nosso Deus se compadece. O nosso Deus é um Deus de amor fiel. Amém, igreja? Deus
é fiel. Eu não sei se você está bravo com Deus, se você está cansado, se você está desanimado, se essa primavera maluca que não chegou ainda, que a Maitê ficou toda feliz essa semana, porque ela colocou roupas floridas. Mas estamos diante de um texto profundo da palavra do Senhor, que vai falar de um amigo que se importa com suas amizades. Esse texto fala de profunda lealdade. Jesus, leal ao seu amigo Lázaro, está olhando para a morte e querendo nos ensinar algumas coisas. E aí no versículo 35, então, você já sabe do contexto, diz assim: Jesus chorou. Então disseram os judeus: vede quanto o amava? Mas alguns objetaram: não podia ele, que abriu os olhos do cego, fazer que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, a cuja entrada tinha posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, chamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligadas com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhe ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Pois muito dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus realizara. E o restante do texto, por causa disso, por causa desta fidelidade de Jesus, por causa da fidelidade de Deus, tramaram contra a vida de Jesus, até matá-lo. Queria dizer para você, antes de ir para a aplicação desse texto, as misericórdias do Senhor são a razão de não sermos consumidos. As misericórdias e o amor do Senhor são a razão de nós não sucumbirmos. Mas eu não sei se isso te assusta, mas a fidelidade do Senhor faz com que o adversário mentiroso, aquele que gosta de trapacear, que gosta de infidelidades, que gosta de incredulidades, faz com que ele fique profundamente irritado. E toda vez que Deus quer derramar algo profundo, maravilhoso, grandioso, sabe o que acontece conosco? Exaustão, desânimo, letargia, indiferença. É por isso que Jesus está olhando para Lázaro, é por isso que Jesus está olhando para um morto e dando uma lição para a humanidade. Jesus está dizendo assim: os mortos ouvem, mas os que estão dizendo que são vivos, os que dizem que creem em mim, não conseguem se concentrar no poder do meu amor sobre a vida deles. Jesus está chamando a minha e a sua atenção. Que chamamento é esse? Que voz é essa que é capaz de chamar os mortos, mas para alguns corações não conseguem fazer o mínimo sentido? Que palavra é essa? Por que no versículo 45 está dizendo que muitos creram, mas muitos foram conversar e falar com os fariseus? Irmãos, irmãs, eu não quero cansar a igreja, mas eu queria dizer para você, em nome de Jesus, que nós estamos vivendo dias do grande amor e da fidelidade do Senhor. Amém? 35 milhões de desempregados.
crise mundial. Há alguém entre nós aqui desempregado? Fez refeição hoje? Pelo menos 2. Fidelidade do Senhor. Estamos cansados de tanto trabalhar. Olha que maravilha. Deus está nos abençoando. Deus está cuidando da nossa saúde. Deus está cuidando dos seus. Amém, igreja? Amém. E eu queria olhar 2 coisas. A primeira, versículo 35, que é o choro de Jesus. Jesus sabe o que vai fazer, sabe que vai provocar uma revolução, que vai inclusive atrair sobre a sua vida a mortandade. As pessoas vão tramar agora profundamente sobre a vida de Jesus, mas Jesus chora porque Jesus está tentando dizer para nós, cidadãos dos céus, que Ele é o pão da vida, Ele é a ressurreição. Quem crê em Jesus não morre. Quem crê em Jesus não morre, mas se eu não consigo crer em Jesus, você já está morto. Jesus está apresentando aqui um paradoxo profundo. Jesus está dizendo assim, você acha que você está vivo, mas se você não crê em mim, você já está morto. Você está pior do que Lázaro, e eu não sei há quanto tempo nós deixamos de crer em Jesus. Pastor, claro que eu creio em Jesus. Meus irmãos, minhas irmãs, essa é a provocação do texto. Quando nós dizemos que cremos em Jesus, o nosso coração está alegre, nós temos paz, nós somos pessoas que temos no nosso coração um desejo profundo, contínuo de adoração ao Senhor. Eu não sei você, mas de vez em quando o meu coração é pego de surpresa. Minha mente é pega de surpresa. E é diante dessa relação que há o choro de Jesus. Será que temos provocado lágrimas? O menor versículo da Bíblia. Será que temos provocado lágrimas? O apóstolo Paulo vai dizer que o Espírito Santo intercede por nós com choros inexprimíveis. Ele olha para as nossas relações, olha para o nosso jeito de caminhar, o nosso jeito de andar. E o texto de Apocalipse 5 vai dizer que os anjos, os homens, toda a criação está diante do autor e consumador da nossa fé. E o Apocalipse 5 vai dizer que só os homens têm direito de olhar profundamente no olho de Jesus e dizer: bendito é o Cordeiro que venceu, que morreu. E aí o texto de Apocalipse vai dizer, irmão, irmã, que nós precisamos estar profundamente, continuamente, olhando, fitos em Jesus. Será que temos? E aí, meus irmãos, minhas irmãs, tem uma segunda coisa nesse pequeno versículo que vai dizer para mim e para você que os nossos choros em Jesus são vistos. Jesus é o Deus que se compadece daquilo que nós não podemos fazer. Amém, igreja? Sabe o que é que você não pode fazer? Salvar o seu ente querido. Você não consegue pelas suas forças, pela sua racionalidade, pela sua reflexão, incutir. Daqui a pouco Samuel vai começar a entender as coisas, vai começar a entender a palavra de Deus, mas não adianta, se o Espírito Santo de Deus não convencer os nossos filhos, as nossas filhas, da necessidade de se render a esse amor, a gente não consegue. E Jesus está dizendo que só tem um choro que vale a pena. É quando a gente olha para a nossa geração, olha para os nossos filhos, olha para aqueles que ainda não entenderam e diz: Jesus, o meu choro é esse. Nós não queremos que eles estejam mortos. Amém, igreja? Deus é fiel. Aquele que começou a obra na sua vida, não começou só na sua vida, começou na sua vida e é para todos os seus. E nós precisamos nos derramar diante dessa verdade, dessa fidelidade. E aí 2 coisas mais, para nós entendermos o que está acontecendo nesse contexto, que é o que me incomoda bastante nesse texto.
Tem um livro que eu li na adolescência chamado O Evangelho de Lázaro. Lázaro é esse cara que sai da morte, é esse homem que é ressuscitado por Jesus, é um homem que poderia dizer para nós o que é viver a morte, mas ele simplesmente não faz nada. Não escreveu um evangelho, não escreveu uma carta, não deixou recomendações, não disse como é a rota final, não disse como é do lado de lá. A gente fica projetando, aí vem os espíritas, os macumbeiros, vem um monte de gente dizer para a gente como é que é, mas o Lázaro poderia ter dito, só que o Lázaro, ele simplesmente ficou com medo de morrer de novo. Porque tentaram, lá o Evangelho de Atos vai dizer que tentaram matar o Lázaro de novo. E ele poderia ter dito assim: eu já morri uma vez, neném, estou nem aí, pode vir. Só que o Lázaro, ele ficou com medo da morte, porque a fidelidade do Senhor vem sobre as nossas vidas continuamente, todos os dias o Senhor nos abençoa. E às vezes nós temos medo de morrer. E Jesus está dizendo que se nós não cremos nele, não precisa nem ter medo de morrer, porque nós já estamos mortos. E aí a minha oração e o meu anseio, a minha preocupação, a minha vontade é dizer: creia em Jesus, aquele que é fiel, aquele que chora as nossas dores, aquele que caminha conosco, aquele que é a luz da escuridão, caminho no deserto, aquele que faz a gente cantar. Amém, igreja? E aí vem então algumas coisas. Primeiro, que no versículo 37, as pessoas começam a falar sobre a fidelidade de Deus. Eles estão reconhecendo o poder de Jesus. Ué, ele não faz curas, milagres, ele não é capaz de transformar as coisas. Ele não fez o cego enxergar, ele não faz um monte de coisa. Por que ele esperou o Lázaro morrer? E tem gente que fica assim às vezes, nessa beligerância com o Espírito de Deus, lutando e dizendo: o Senhor é tão poderoso que eu nem preciso dizer porque o Senhor já vai agir. Mas Deus está dizendo, irmão, irmã, que nós precisamos parar desse conflito da nossa razão. A nossa razão precisa ser rendida à crença em Cristo Jesus, porque quem vive só pela razão, o texto de João capítulo 11 está dizendo que é morto. Você pode ser douto, você pode conhecer todas as razões, saber explicar todas as coisas, ser o mais entendido, mas se você não crê que Cristo Jesus é a vida, você está morto. E a minha oração é: Senhor, faz eu parar de brincar com a morte. Faz, Senhor, em nome de Jesus, parar de flertar com esse lugar perigoso. Tem uns vídeos que eu gosto de assistir às vezes na internet, de um povo que fica fazendo brincadeira com a morte. Aliás, na minha adolescência eu gostava de ir na locadora e alugar um filme chamado Faces da Morte. Eu assisti o 1 até o 8. Alguém assistiu esse filme? Coisa terrível, eu achava divertido. O cara ia brincar com o jacaré, e o jacaré, mordia o cara morria. O outro estava brincando, não sei o que, tomava um choque e morria. E eu olhava para aquilo e falava: mas por que morreu assim? Mas que imbecil, para que morrer desse jeito? Irmão, irmã, eu estou fazendo essa... Porque agora na internet tem uns caras que correm nos prédios, vai, pula, tal, não sei o que. Aí eu vou olhando e falo: meu Deus, agora ele vai... Irmãos, irmãs, antes de avançar no texto, eu queria dizer para você que todas as vezes que nós adentramos as crises de fé, começamos a achar que Jesus está desatento, que Jesus... Eu queria dizer para você que você está flertando com a morte, porque Jesus está dizendo: crê para a glória de Deus, viva para a glória de Deus. Tudo que te acontece, tudo que te é proposto é para a glória de Deus, porque nós estamos vivos, o pecado não tem domínio sobre nós. A manifestação do poder de Deus, aquele que deu criação a todas as coisas que os nossos olhos veem, está operando em nós o seu poder. E aí, meu irmão, minha irmã, nós não podemos, em nome de Jesus, tenha fé, em nome de Jesus, caminhe por fé e não por vista. Eu não sei o que é que está aí. Amanhã eu vou ter que fazer um exame, que eu estou meio desanimado por causa do exame, que eu vou fazer amanhã. Poucas pessoas sabem, mas a primeira vez que eu fiz esse exame, o médico foi testando.
vai dando choque para ver se está funcionando. Eu estou com uma mãozinha de dinossauro não, de Tiranossauro Rex, perdi todos os músculos, para ver se sensibiliza você fica com dó do pastor. E está bem fraquinho, e amanhã eu vou lá tomar um monte de choque, e aí eu vou falar para o doutor, só o joinha, não precisa mexer no resto não, deixa só o joinha para eu fazer assim para os irmãos, porque tem que testar todos, dói demais. Eu estou aqui fazendo uma pequena digressão para chamar a sua atenção, porque às vezes, nessa hora de ter que enfrentar a dor, eu já fiz isso várias vezes. Primeira vez que eu fui fazer isso, o cara me deu uma gaze enrolada, me deu, eu falei, por que é isso aqui? Ele falou, põe na boca. Eu falei, é só uma picadinha, não? Ele falou, depende da sua coragem. E às vezes, irmãos, nós temos que enfrentar coisas e a gente flerta com a morte. E Jesus está dizendo, seja e viva, caminhe por fé e não por vista, não tenha medo, em nome de Jesus. Aquele que põe a mão no arado não pode olhar para trás. Aquele que foi chamado, eleito, predestinado, diz o apóstolo Paulo, não pode desanimar, temos que persistir, temos que avançar até que nós estejamos no céu. Por isso, o mês de setembro inteiro, nós nos debruçamos aqui para dizer, é o céu que consola e alerta o nosso coração e mente. E aí, meu irmão, minha irmã, duas coisas lindas desse texto. Marta olhando para Jesus e dizendo, Jesus, está tudo bem. Está tudo bem, eu já aceitei. É assim mesmo. Estou vivendo do jeito que Deus quer, pastor. Já deu essa resposta? Como estão as coisas? Do jeito que Deus quer. Só que essa é uma frase às vezes bem desanimadora, e aí vem uma coisa linda, e é com essas duas coisas lindas que eu quero encerrar a minha grande leitura nessa noite. Jesus ordena que tire a pedra, paralelo no texto é aquilo que é para você fazer, você tem que fazer, e o que é que você tem que fazer? Ter fé. Amém, igreja? Tirem a pedra, para de flertar com a morte, para de ficar tira a pedra, eu estou ordenando, tira a pedra, sem discussões, sem negociações, sem jeitinhos, sem atalhos, tire a pedra. E aí vem a coisa linda, que é a rota final, dizendo assim, porque aquilo que você já viu, aquilo que você já experimentou, só que aí Jesus está dizendo uma coisa, Jesus está dizendo que Ele é o Deus do quarto dia. Amém, igreja? Você entende o que é um Deus do quarto dia? Jesus olha para Marta, Marta está dizendo, Senhor, ele já cheira mal, ele já morreu. E Jesus responde, se creres, verá a glória de Deus. Você ainda não viu tudo da fidelidade de Deus. Amém, igreja? Acho que os irmãos não estão felizes com a palavra, não. Eu vou encerrar agora. Mas eu acho isso maravilhoso. Maravilhoso. Jesus está olhando para um morto. E Jesus está escancarando aquela geração, dizendo assim, como é que dizem que crê? Jesus está dizendo que Ele é o Deus do quarto dia. O que isso quer dizer, irmão? Isso quer dizer que talvez tenha coisa que você já abriu mão, já desistiu, você já não quer mais. Só de pensar, tem coisa que às vezes eu estou tomando banho, eu dou um murrinho na parede para afastar da mente, Senhor, misericórdia, por que eu lembrei disso agora? Coisa terrível, coisa insuportável que passou. E Jesus está dizendo que Ele é capaz de restaurar, Ele é capaz de transformar isso que gerou trauma, que gerou mágoa, que gerou morte, em vida, em algo que edifica, em algo que abençoa outras pessoas. Mas isso é para quem crê. E aí vem a última coisa que eu queria falar com você nessa noite. Porque
eu chorei muito essa semana olhando para isso. Que voz é essa? Que voz é essa? Capaz de falar e um morto ouvir. Que poder é esse? Que é capaz de ir lá na morte e falar, vem para fora. Como é que eu posso ser tão resistente? Como é que eu posso ser tão descrente? Como é que eu posso ser como esse que foram contar para os fariseus dizendo, ele fez uma maluquice. Irmãos, irmãs, eu queria encerrar a leitura nessa noite, dizendo para você que nós somos cidadãos dos céus. O mês de setembro inteiro, nós falamos sobre essa cidadania. E o cidadão do céu vai ter eternidade para vislumbrar o céu. Sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer que você ainda não viu tudo. Ah, pastor, mas o meu caso já não tem mais jeito. Não viu tudo. Mas a minha situação, pastor, já é de morte, já é de 4 dias. Jesus é o Deus do 4º dia. Amém, igreja? Você ainda não experimentou tudo. Sabe por quê? Porque precisamos ainda de uma rota final. Enquanto não chegamos na rota final, enquanto não chegamos nesse lugar em que a gente vai chegar à conclusão, enquanto a gente ainda tem esperança, enquanto ainda a gente está lutando com as nossas forças, Jesus está dizendo, estou ouvindo o seu clamor, estou caminhando com você, estou andando contigo, mas se você quiser entregar, se você quiser deixar sobre o meu controle, eu sou capaz de restaurar até aquilo que não tem mais vida nenhuma. Amém, irmãos? Meu coração nessa noite queria falar sobre a primavera. Tem um texto lindo em que Salomão fala, o inverno passou, o tempo de cantar chegou, o tempo de vislumbrar a fidelidade do Senhor foi derramada. Talvez você ainda esteja inseguro, porque quando algo é muito grande, quando algo é maravilhoso, escreve o que eu estou te falando. A primeira reação é dizer, não acredito. Já achou uma coisa? Já ficou impactado com algo que você diz assim, não é possível. É isso que Deus está ofertando para mim e para você. E nessa hora que o seu coração flertar com a morte, nessa hora que o seu coração dizer para você, não acredito, você diz, está repreendido em nome de Jesus. Eu acredito, porque Deus é um Deus de milagres. Deus é um Deus do 4º dia. Deus é esse que mandou eu retirar a pedra e sobre a tua palavra lançarei a minha rede. Então o que é que Deus está mandando você fazer por esses dias? Onde é que você está fazendo Jesus chorar? Jesus está olhando para a sua insistência, a sua persistência, a sua resistência, e é isso que faz Jesus chorar. O autor de Hebreus vai dizer, sem fé é impossível agradar a Deus. E tem gente desagradando a Deus, fazendo Jesus chorar, fazendo o Espírito Santo de Deus olhar e dizer, ele ainda insiste. E o meu convite nessa noite é que em nome de Jesus, pelo menos 2 de nós, nessa noite, saiamos daqui tocados pela fidelidade de Jesus. Abaixe sua cabeça. E eu queria te dar a oportunidade de você agradecer ao Senhor pela fidelidade dEle. Tudo que os teus olhos e a tua mente é capaz de imaginar é proposto pelo Senhor Jesus. Enquanto você ora, enquanto você agradece, o conjunto coral vai cantar uma canção como resposta, como oração. Cristo,
prazer celestial. Cristo numa nuvem voltará, baixará do céu em luz, pelo seu poder me levará pra seu lar no bom Jesus. Cristo, 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 nome sem igual, enches o contrito de prazer celestial. Amém, irmãos? Vamos ter uma palavra de oração? Ah, Jesus, te louvamos pelos seus lindos feitos, pela tua fidelidade. Tua fidelidade é grande, teu amor é incomparável, Senhor. Obrigado, Jesus, por ter olhado, visto a nossa geração, vertido o seu sangue para que a gente possa ter acesso à vida eterna. Obrigado, Jesus, porque o Senhor já nos tira da morte para a vida e podemos desfrutar dos teus cuidados, do teu abraço, da tua orientação, e saber que o Senhor chora, intercede, e o Senhor insiste em alegrar os nossos corações. Derrama sobre este lugar, sobre os filhos dessa casa, Senhor, essa dimensão deste amor. Arranca de nós, Senhor, toda indisposição e coloca sobre o nosso coração, coloca sobre a nossa mente, sobre a nossa razão, Pai, a dimensão, como diz a Tua Palavra. Isso é algo impossível, a dimensão, a profundidade, a largura do Teu amor nos faz, Senhor, tangibilizar, nos faz nos envolver, nos faz, Senhor, ir mais fundo. Pai, em nome de Jesus, que essa voz doce, suave, essa voz sussurrante, que nos tira lá da morte, que nos tira lá do profundo da rejeição, que nos tira da tristeza, que acalma a nossa euforia, que coloca a nossa alma em alegria, em plenitude. Ó voz do Espírito Santo de Deus, nos faz lembrar o quanto somos amados, o quanto o Senhor quer envolver. É Jesus olhando para Jerusalém e derramando lágrimas, dizendo: ah, Jerusalém, como quis te envolver, como uma galinha envolve os seus filhos. Mas você, Jerusalém, você mata os profetas. Você, Jerusalém, fica de beligerância. Você, Jerusalém, é resistente. Jesus, em nome da Tua glória, Senhor, faz, Senhor, que as mortandades, as ataduras, essas coisas que nos envolvem, Senhor, sejam substituídas pela nossa obediência em tirar as pedras, em crer no Teu amor, crer na Tua provisão, crer que o Senhor é o Deus do quarto dia, crer que o Senhor ainda não permitiu a gente ver todas as coisas, porque o Senhor sabe que somos pequenos, somos ansiosos, que a rota final, que o final é glória, é o sangue derramado, e bem-aventurado aqueles que lavaram as vestes no sangue de Jesus, o castigo que nos traz a paz, a morte que nos gera vida. Senhor, em nome de Jesus, nessa última semana de setembro, visita a Tua igreja, Senhor, visita a Tua igreja revelando o Seu poder e glória. Visita, Senhor, os filhos e filhas com grandes bênçãos. Abre portas, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que essa semana, Pai, que a nossa nação
silencie-se, que a nossa nação se cale, que o nosso Estado se cale, e saiba que o nosso Rei é soberano, que o nosso Deus, Criador de todas as coisas, é Ele quem faz reis subir e quem faz reis cair, é Ele quem detém todos os poderes, e não importa o resultado da política brasileira, nós queremos é servir ao Senhor, nós não queremos ser alienados, mas nós queremos ser sal e luz, queremos sair da morte, queremos, Senhor, Pai, em nome de Jesus, que essa voz poderosa, capaz de falar com mortos, capaz de falar com espíritos que já não vivem mais, possa inundar o nosso ouvido, que o Senhor possa nos incomodar, Senhor, nos constranger com o Teu amor, e que no nosso coração e nos nossos lábios surja, Senhor, novas canções, novas adorações, que as nossas mãos profetizem vida, que por onde passarmos, que a dor que passarmos, que as ansiedades que passarmos, sejam para revelar que a Tua voz está conosco, que o Senhor chora conosco, que o nosso choro é visto pelo Senhor, e que o Senhor alcança, e o Senhor não só ama a nós, mas a todos que estão vinculados conosco. Visita, Senhor, visita o Teu povo, é o que nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus.